Olá, pessoal! Vamos dar início ao estudo sobre a química do carbono, a química orgânica. As habilidades que serão contempladas são interpretar arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias carbônicas, tipos de ligações e as posições das insaturações. Compreender as estruturas dos compostos de carbono e relacioná-las com suas propriedades, no que se refere ao ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Montar estruturas carbônicas com diferentes quantidades de carbonos, diferentes tipos de ligações, nome do composto e fórmula estrutural. O que é química orgânica? Há mais de 200 anos surgiu a expressão compostos orgânicos para designar as substâncias produzidas por organismos vivos, animais ou vegetais. Por razões históricas relacionadas com o próprio desenvolvimento da química como ciência, os químicos não utilizam mais tal expressão com esse significado. Atualmente são chamados de compostos orgânicos os compostos que contêm carbônico, sejam ou não produzidos por organismos vivos. A química orgânica, então, trata-se do ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Essa é uma definição mais atual. Possui importante papel na compreensão dos processos que ocorrem nos seres vivos. Mas essa não é a sua única importância. Plásticos, detergentes e muitos dos medicamentos são alguns dos exemplos de substâncias orgânicas não encontradas em nenhum ser vivo. Ao contrário, são fabricadas em indústrias. Portanto, não devemos nos deixar confundir pela palavra orgânica. Então, as substâncias elas podem ser orgânicas, que é o caso do nosso estudo. Como exemplos temos metano, CH4, etano, de fórmula C2H6, eteno, com as suas respectivas fórmulas moleculares aqui, etino, benzeno, metanol, etanol, ácido acético, que está na composição do vinagre, a acetona, éter comum, clorometano, diclorometano, clorofórmio, de fórmula CHCl3, e o tetracloreto de carbono, CCl4. Então, eles necessariamente contêm o carbono. Já as substâncias inorgânicas, que é a base de nossos estudos até então, do que já estudamos em química, a parte inorgânica compreende como exemplos a água, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, cloreto de sódio, sulfeto de bário, fosfato de cálcio. Esses não contêm carbono. E já esses, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, cianeto de sódio, cianeto de potássio, grafite, que é o carbono na sua forma pura, diamante, são exemplos de substâncias inorgânicas que contêm o carbono. Mas são exemplos tidos à parte, que não se encaixam dentro das características e as propriedades para serem contemplados dentro dos compostos orgânicos. Então temos aqui como a imagem o álcool comum, C2H6O, ou ainda podemos encontrar com a fórmula C2H5OH, o vinagre, no qual está presente aqui o ácido acético, com a fórmula C2H4O2, clorofórmio, e fórmula CHCl3. Temos aqui a representação do petróleo, junto com os seus derivados, que é o plástico, com as garrafas PET, corantes em pó e os medicamentos, as cápsulas aqui, os medicamentos. O histórico sobre a química do carbono. No século XVIII, Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina. Em 1777,
Bergman definiu que a química orgânica era a química dos compostos nos organismos vivos e que a química inorgânica era a química dos minerais. Na mesma época, Lavoisier analisou compostos orgânicos e verificou a presença de carbono em todos. Em 1807, o químico sueco Berzelius defendeu a teoria da força vital, onde somente os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos. Porém, essa teoria da força vital foi derrubada pelo químico alemão Friedrich Euler. Em 1828, Euler sintetizou a ureia a partir de um composto mineral, no qual trata-se a partir dessa representação aqui, dessa reação química entre o cianato de amônio, que é inorgânico, de fórmula NH4OCN, que é um sal, em ação de calor aqui, submetido ao calor, obteve a ureia, com a seguinte constituição, sendo um composto orgânico, né, do qual faz parte de classificação como amida. Então, O-C, NH2, NH2, a ureia. Então, a partir do cianato de amônio, foi possível sintetizar a ureia, que antes só podia ser obtida através da urina dos animais. Outras sínteses também foram feitas, como a do metanol e acetileno, também por Euler. Em 1845, Kolbe sintetizou pela primeira vez um composto orgânico a partir de seus elementos químicos, o ácido acético, vinagre. Em 1858, ele propôs um novo conceito, Kekulé, propôs um novo conceito para a química orgânica, utilizado até hoje. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Então temos dois exemplos aqui demonstrados de compostos orgânicos, como o fenantreno e a nicotina. As características gerais das moléculas orgânicas. Os compostos orgânicos apresentam em sua constituição 4 elementos fundamentais, que são denominados organógenos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por serem compostos de carbono e hidrogênio, sofrem combustão. A queima completa desses compostos produz gás carbônico e água. A incompleta produz monóxido de carbono e a parcial produz fuligem, carbono. A reação geral de uma combustão completa de uma substância é designada da seguinte forma: o composto orgânico mais O2 produzindo CO2 mais água. A maioria dos compostos orgânicos apresentam apenas ligações covalentes. Por isso, as forças de atração intermoleculares predominantes são as forças de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Também existem forças de atração entre dipolos permanentes, como as ligações de hidrogênio, um assunto já estudado por vocês no segundo ano do ensino médio, sobre as forças intermoleculares. São pouco estáveis quando estão em contato com agentes externos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, dentre outros. Quando aquecidos, a maior parte desses compostos sofre combustão completa, incompleta ou carbonização. Por serem moleculares, geralmente apresentam pontos de fusão e ebulição baixos. A maioria dos sólidos são facilmente fusíveis. Então, é a passagem de sólido para líquido. Então, são facilmente submetidos a serem líquidos. Como os átomos presentes nesses compostos apresentam uma diferença de eletronegatividade muito pequena, as ligações são praticamente apolares. Por isso, esses compostos são, em geral, solúveis em solventes apolares e insolúveis em solventes polares, como a água. A velocidade da maior parte das substâncias moleculares e que apresentam elevada massa molar é lenta. Por isso, necessitam do uso de catalisadores, que aceleram uma reação química, conforme já estudamos. O aumento da velocidade da reação por meio do aumento da temperatura deve ser cuidadoso, já que os compostos orgânicos eles degradam-se facilmente quando submetidos a altas temperaturas.
Os átomos diferentes do carbono em uma substância orgânica são chamados de heteroátomos. Uma observação geral sobre o átomo de carbono. Por serem moleculares, eles geralmente apresentam pontos de fusão e de ebulição baixo, então a maioria dos sólidos são facilmente fusíveis. O átomo de carbono possui massa atômica igual a 12U e aproximadamente, igual a 12 unidades, e número atômico Z igual a 6. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2, com a camada K com 2 elétrons e a camada L com 4 elétrons, aqui dos subníveis S com 2 elétrons e os subníveis S e P com 2 elétrons cada, ao todo 4 elétrons da camada L, ou segundo nível. O átomo de carbono então possui 6 elétrons, sendo 4 elétrons na última camada, a camada de valência. Por esse motivo, chamamos o átomo de carbono de tetravalente. Postulados de Kekulé. O químico alemão Friedrich August Kekulé foi quem estudou as principais características do átomo de carbono. Ele explicou as propriedades em forma de 3 postulados, que veremos na sequência. O primeiro postulado diz: o carbono é tetravalente. Como o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada, ele tem 4 valências livres e pode fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas. Dessa forma, o átomo fica estável, por ser comparado aos gases nobres, que eles têm a estabilidade com 8 elétrons, como, por exemplo, em relação ao hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Então, aqui temos como exemplos metano, eteno e etino. O segundo postulado de Kekulé, o carbono tem 4 valências livres. O átomo de carbono tem as 4 valências livres. A posição do heteroátomo não difere os compostos. Exemplo, no clorofórmio, de fórmula CH3Cl. Aqui. E as outras representações que podemos visualizar aqui. Então, a posição do heteroátomo não difere os compostos. Ele tem o carbono 4 valências livres. O terceiro postulado diz: o carbono forma cadeias carbônicas. Os átomos de carbono agrupam-se entre si, formando estruturas de carbono ou cadeias carbônicas, conforme podemos visualizar com essas seguintes cadeias carbônicas demonstradas, essas 3. Alguns elementos, como enxofre e fósforo, também conseguem formar cadeias, assim como o carbono, mas não cadeias tão longas, estáveis e variadas como o carbono. Os tipos de união entre átomos de carbono. 2 átomos de carbono podem ligar-se entre si através de 1, 2 ou 3 pares de ligações. Quando refere-se a um par eletrônico, é ligação simples, com a seguinte representação: carbono, ligação simples, carbono, que nada mais é, eu costumo dizer, o traço, o tracinho, para representar a ligação simples. 2 pares eletrônicos, ligação dupla, C dupla C, 2 traços, para representar a ligação dupla. 3 pares eletrônicos, ligação tripla, C tripla C, para representar uma ligação tripla aqui, os 3 traços. Onde podemos visualizar aqui nos exemplos do propeno, com a ligação dupla aqui mostrada, o ciclo penteno, no qual trata-se de uma cadeia cíclica fechada, com a dupla ligação entre os carbonos aqui mostrados, e no propino, com a ligação tripla entre esse carbono e esse carbono, com a tripla ligação aí mostrada. Quanto às fórmulas, para representar uma fórmula, pode-se usar para representar uma molécula, pode-se usar diversas fórmulas, a eletrônica, a estrutural e a molecular. Vejamos. Para representar o gás metano, podemos utilizar a fórmula eletrônica. Mostra na fórmula os pares eletrônicos entre as ligações dos átomos. É o que vocês já estudaram anteriormente, no segundo ano, sobre
as ligações formadas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Então é a chamada fórmula de Lewis, com a seguinte característica, mostrada aqui dos elétrons, em bolinhas ou xizinhos. Então há um compartilhamento de elétrons, mostrado aqui irá ocorrer. O hidrogênio tem um elétron, aqui para cada hidrogênio ele tem um elétron, tem que adquirir estabilidade, precisa de mais um elétron. Então compartilha esse elétron mostrado no xizinho com o carbono, que eles têm os 4 elétrons na camada de valência, a última camada. Ele precisa, para ficar estável, ele precisa mais 4. Então ele vai compartilhar esse um elétron com esse hidrogênio, ele vai compartilhar o elétron com o hidrogênio, ambos compartilham elétrons. Na ligação covalente é isso. Fórmula estrutural, a fórmula mais utilizada do que a eletrônica. Os pares eletrônicos são representados por um traço. Indicam a ligação covalente entre os átomos, no caso aqui com as ligações simples mostradas, que é o traço. E a fórmula molecular é uma representação mais simplificada da molécula. Indica os átomos e a sua quantidade na substância. Então, do metano é o CH4, um carbono para 4 ligantes, 4 hidrogênios. Quanto à classificação do átomo de carbono. Classificamos de acordo com o número de carbonos que estão ligados a ele. Observemos esse seguinte exemplo, mostrado aqui ao lado. Então, neste caso, as ligações que faltam são completadas com hidrogênio, porque o carbono sempre deve fazer 4 ligações. O carbono 1, 4, 5, 6 e 8 estão ligados a somente um carbono. Note aqui que esse carbono está ligado a somente esse carbono. O carbono 5 está ligado somente ao carbono 2. O carbono 4 somente está ligado ao carbono 3. O carbono 8 somente está ligado ao carbono 7. O carbono 6 somente ligado ao carbono 7. Quando ocorre isso, então um carbono ligando-se a somente um outro carbono, são chamados de carbonos primários. O carbono 3... aqui, ele é um carbono secundário porque ele é dito chamado como carbono secundário porque está ligado a 2 átomos de carbono, ao C2 e ao C4. O carbono 7 está ligado a 3 átomos de carbono, então ele é chamado de carbono terciário, está ligado ao carbono 2, ao carbono 6 e ao carbono 8. E o carbono 2, aqui, o C2, ele está ligado a 4 carbonos, então ele é chamado de carbono quaternário. Está ligado ao C1, ao C3, ao C7 e ao C5. Quaternário. Cadeias carbônicas. O átomo de carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas. Elas são classificadas em aberta, ou ainda como alifática, é um outro termo encontrado, ou acíclica, fechada, ou ainda como cadeia mista. As cadeias abertas são também chamadas de cadeias acíclicas ou alifáticas, dependendo do exercício tratado de vestibular ou de livros didáticos. Apresentam 2 extremidades ou pontas de cadeia. Classificam-se de acordo com a presença de um heteroátomo ou não entre carbonos. Quando uma cadeia for dita como homogênea, não possui heteroátomos entre carbonos. O caso somente está ligado a carbonos, que é o caso aqui. Já a heterogênea possui um heteroátomo entre carbonos, ou seja, está no interior da cadeia, entre carbonos, que é o caso aqui do oxigênio. As cadeias abertas também podem ser classificadas de acordo com a presença de radicais, ramificações, na cadeia carbônica. Normal não possui radicais. Então, carbono ligado ao carbono somente. Ramificada vai possuir um radical, no caso aqui é um carbono que não faz parte da cadeia carbônica principal. Note que a cadeia carbônica principal, se eu for traçar um retângulo, é esses 3 carbonos. E aqui, esse 6 fica de fora, está fora, então por isso trata-se de uma ramificação, um radical. As cadeias carbônicas abertas também podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação química. Quando for saturada, apresenta apenas ligações simples, que é aqui mostrada através do traço, ligação simples. Insaturada, quando há nas cadeias carbônicas a presença de ligações duplas ou triplas.
como mostrado nas seguintes fórmulas estruturais, com a ligação dupla entre carbonos e a ligação tripla entre carbonos. As cadeias fechadas são também chamadas de cadeias cíclicas. Elas apresentam seus átomos ligados entre si formando um ciclo ou anel. Podem ser classificadas quanto à presença de um anel aromático ou não. Cadeia alicíclica ou não aromática são cadeias fechadas que não possuem o anel benzênico. E, deixa eu corrigir, um tom meio. Então aqui, essa é uma cadeia alicíclica, é uma cadeia fechada entre os carbonos, ou também eu posso observar que não possui o anel benzênico. No caso das aromáticas, são cadeias fechadas que possuem o anel aromático ou anel benzênico, que ele pode estar representado com essas seguintes caracterizações. Dessa maneira, mostrando as ligações duplas que são alternadas. Então aqui, ligação dupla, é que eu penso aqui, esse risco, né, eu traço como ligação, uma ligação é aqui, o que está dentro da figura geométrica e o hexágono com 6 lados, né, com a ligação dupla. Então, ligação dupla aqui, onde estou apontando, aqui ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então, são ligações duplas alternadas. Ou ainda com essa seguinte caracterização aqui do anel benzênico, mostrando aqui o anel aromático ou o anel benzênico, com um círculo no meio, e sem mostrar as ligações duplas alternadas, porque a partir do momento aqui do círculo eu já sei que trata-se disso, devo ter esse conhecimento. Ou ainda assim, mostrando a presença dos carbonos e dos hidrogênios, que cada pontinha aqui tem um carbono ligado junto com um hidrogênio, carbono ligado junto com um hidrogênio. Então, elas também podem ser classificadas de acordo com o número de anéis aromáticos. Mononuclear, quando possui apenas um núcleo, um anel aromático, que é o caso dessa seguinte representação. Como, por exemplo, quando possui apenas um anel aromático. Mononuclear. Polinuclear, quando possui vários anéis aromáticos, como representado aqui, 2 anéis aromáticos, ou 2 anéis benzênicos. Os aromáticos polinucleares podem ser classificados em polinucleares isolados, quando os anéis não possuem átomo de carbono em comum. Então, estão isolados. Polinuclear condensado, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum, se ligam-se entre si, esses 3 anéis benzênicos, ou os 3 anéis aromáticos. E as cadeias carbônicas fechadas ou alicíclicas podem ser classificadas de acordo com a saturação, assim como ocorre nas cadeias abertas também, nas alifáticas, que são as cadeias do tipo saturada, cadeia que possui apenas ligações simples entre os átomos, insaturada, uma cadeia que possui dupla ligação entre carbonos, ou ainda tripla ligação, e classificadas de acordo com a presença ou não de um heteroátomo, homogênea ou homocíclicas. Possuem somente átomos de carbonos ligados entre si, formando o ciclo aqui fechado. E heterogênea ou heterocíclica, possui um heteroátomo entre átomos de carbono. Então, o heteroátomo, o oxigênio aqui, entre átomos de carbono. E por último, as cadeias mistas, no qual as cadeias carbônicas mistas são abertas e também fechadas. No caso aqui é uma cadeia carbônica fechada, essa parte aqui onde estou apontando, e essa parte aqui é aberta. Então é uma cadeia mista, ao mesmo tempo que é aberta também é fechada, tem as duas partes. E um resumo geral do que foi apresentado sobre as cadeias carbônicas, então, dividindo-se elas podem ser aberta, acíclica ou alifática, com essa terminologia. Quando forem abertas, tem a disposição dos átomos em normal ou ramificada. A ligação pode ser saturada, ligações simples entre carbonos, ou insaturada, apresentar uma dupla ou tripla ligação. Quanto à natureza dos átomos, pode ser homogênea, somente a presença de carbonos, ou heterogênea, a presença de um heteroátomo
na cadeia. Lembra-se que, entre aspas, que é no interior da cadeia. Se for fora esse átomo mostrado, aí não vai ser heterogêneo, sim vai fazer parte como homogêneo, se estiver no final da cadeia. Fechadas ou cíclicas podem ser, então, caracterizadas como alicíclicas, onde a disposição dos átomos é normal ou ramificada, ligação saturada ou insaturada, natureza dos átomos homocíclica e heterocíclica, ou ainda pode ter a mesma denominação, aqui terminologia homogênea e heterogênea. E aromática, mononuclear e polinuclear. Quando for polinuclear, o núcleo pode estar isolado ou o núcleo pode estar condensado. E cadeias mistas, no qual confere com as duas representações, cadeias abertas e fechadas ao mesmo tempo. Eu espero que você possa ter compreendido. Qualquer dúvida, se precisar, pode me comunicar por e-mail e agradeço pela atenção.